Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que nos recolhemos em momento oportuno, em ambiente tranquilo, onde possamos estar concentrados no trabalho que queremos fazer e estarmos com o coração aberto para ouvirmos as mensagens que a espiritualidade superior vem nos trazer. Fica igualmente nosso convite para que juntos façamos uma oração ao nosso Pai. Então vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento a Deus através da imagem do nosso irmão Jesus Cristo. Vamos imaginar Jesus conosco, ao nosso lado, e com essa imagem desse Jesus tão próximo de nós, vamos dizer assim: amado Pai, querido Senhor Mestre, pastor de tudo e todas as coisas, Senhor das nossas vidas, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por todas as bênçãos que você nos concede. Nós te agradecemos pelo lar, pela família, pela saúde, em tudo que bom que você coloca em nossas vidas, pois você, como o Senhor delas, está sempre conosco, nos orientando, nos amparando, nos encaminhando. Além de te agradecer, Pai, nós te pedimos, olhe pelos nossos amores que já partiram e olhe pelos nossos amores que estão conosco na matéria. Que todos eles estejam no mundo espiritual, que estejam no mundo material, sintam o nosso amor, sintam o nosso carinho, sintam a tua presença e as certezas que nos momentos mais difíceis você nos toma em teus braços e nos carrega, ainda que nós não consigamos ver nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades. Ampara aqueles que não têm quem ore por eles, os que estão nas ruas, nos hospitais, os que estão nos asilos, nos orfanatos, que sofrem nos presídios, nos seus trabalhos, nas suas casas, nas zonas umbralinas. Todos os nossos irmãos tão carentes ainda de Ti, tão carentes ainda, Pai, da Tua luz, do Teu amor, que eles possam receber esse conforto, que eles possam também sentir a Tua presença, que eles possam ser amparados pelos Teus bons espíritos nos momentos de dificuldade deles, sabendo que tudo passa, sabendo que é quando a noite mais escura que o sol começa a raiar, que a luz desponta e brilha mais forte. Que eles e nós jamais esqueçamos disso, que nos nossos momentos mais difíceis é o caminho da redenção, é o caminho da Tua luz. Nos ampara, Pai, nos auxilia, nos ajuda na nossa jornada de transformação íntima, a termos força, a termos fé, a termos resignação e permita que jamais esqueçamos a importância do estudo, do nosso aprimoramento, do conhecimento como forma de transformação. Assim seja, damos graças a Ti. Continuamos então e hoje fazendo encerramento do livro Momento de Saúde e de Consciência, a quarta obra da série psicológica de Joana de Ângeles, que no mundo material a psicologia transpessoal de Abraham Maslow traduz o que Joana nos traz, que é essa ideia, essa dimensão da psique humana, uma perspectiva transcendental, para além do corpo físico, para além das experiências vivenciadas apenas nessa encarnação, com reconhecimento de que nós somos seres complexos, que temos experiências que ultrapassam a matéria e que precisam ser consideradas na análise das nossas dificuldades espirituais. A Joana propõe como terapia ou psicoterapia para esses problemas a terapia do amor de Jesus, que é uma terapia de libertação, porque é uma terapia de autocuidado, de alto amor, é uma terapia de compreensão de nossos problemas, nossas dificuldades, sem culpas, sem recalques, mas com reconhecimento da necessidade de nos amarmos, e, portanto, de amarmos os outros e amarmos a Deus, amarmos todos. Então Jesus, como um homem integral, o espírito mais pleno que passou, nos traz um roteiro eficaz de como cada um de nós pode e deve se transformar pelo amor. No livro Momento de Saúde e Consciência, nós vimos como esses problemas da psique resultam em desequilíbrios na saúde, como a saúde integral é uma saúde física, mental, emocional, e que como o espírito em desajuste, ele emite essas energias em desequilíbrio e, portanto, ele acaba construindo
a doença, ao invés da saúde, ao invés do equilíbrio. E a segunda parte do livro, que hoje nós encerramos, Momentos de Consciência, ela chama a atenção que para alcançar, portanto, esse processo de conquista da saúde integral, é um processo de conquista da própria consciência. Então hoje vamos finalizar analisando os últimos capítulos da segunda parte. E Joana começa com consciência e caráter, chamando a atenção para a ideia de que o espírito precisa eleger os valores éticos, morais que vão seguir. Todos nós já elegemos valores éticos, morais. A questão é se os valores que nós utilizamos, valores hedonistas, valores pensando apenas nos prazeres imediatos, são suficientes, ou se nós precisamos identificar valores éticos, morais superiores e buscarmos alcançar e entender melhor os verdadeiros objetivos da vida. Então, através dessa seleção que o espírito faz, dessas qualidades que ele precisa ter, das qualidades que ele precisa desenvolver, a partir do que ele pretende encontrar com a vida, com essa dimensão maior da existência, e portanto uma busca por valores éticos, morais mais elevados, é que a gente começa a ter o processo de surgimento da consciência, ou um processo de conscientização. Por isso que não podemos confundir o processo racional, o intelectual, com o processo de consciência. Não é apenas um processo cognitivo, de inteligência ou de usar a razão, mas é um processo de entender a vida, compreender os valores que nós precisamos vivenciar para termos uma vida plena, considerando essa dimensão transpessoal espiritual, e aí, portanto, as qualidades que precisamos vivenciar e buscar. Esse é um processo de verdadeira conscientização. Então, conforme o espírito vai conquistando a consciência, né, cada realização que ele pensa, cada realização que ele cultiva, ele imprime, ele consegue colocar na memória essas impressões. Então, se eu trabalho num espectro com emoções negativas, com fatos negativos, eu acabo guardando no complexo da memória experiências que funcionam como desestímulo, que funcionam como desarmonia, que resultam em processos de culpa, processos de sofrimento. Por outro lado, na medida em que eu vou conquistando a consciência, entendendo as qualidades que eu preciso ter, elegendo os valores éticos, morais que eu preciso desenvolver, eu acabo imprimindo essas impressões também na minha memória, e elas acabam funcionando como fatores positivos, como memórias que acabam tendo um papel de realçar, de estimular o engrandecimento, de estimular a minha harmonia pessoal. Então, conforme os episódios vão se repetindo, conforme esse espírito vai cada vez mais adotando comportamentos voltados a esses valores éticos morais, essa repetição dos episódios vão fixando as conquistas. Então, o que a Joana chama a atenção aqui é que as conquistas negativas são fixadas, que a tendência ao sofrimento, à depressão, à dor, são tendências nossas, porque nós fixamos ao longo de encarnações episódios negativos da busca de valores que são valores mundanos, valores hedonistas, que não produzem efetivamente o nosso engrandecimento, o nosso melhoramento. Então isso tudo se fixa na memória e acaba fixando as conquistas inferiores, ou as desconquistas, se pudermos falar assim, que atrapalham o nosso progresso, porque quando nós erramos, nós pensamos, mas eu não acerto nunca, porque nós temos um quadro de experiências negativas que atrapalha isso. Então, conforme nós vamos buscando essa conquista da consciência, buscando novas qualidades, buscando situar os nossos valores em um outro quadro ético, moral, nós acabamos criando a fixação das conquistas que ajudam no incremento do nosso progresso, na medida em que elas vão dando experiências positivas e vão orientando a gente, efetivamente, a prosseguir nesse caminho, né? Então, como eu já disse, o medo e o pessimismo, a depressão, a tristeza, né? Em razão das desventuras que nós vivemos, em razão dos desencantos que nós vencemos, são fruto dessas fixações negativas do momento em que nós situamos as nossas escolhas morais, que nós situamos efetivamente o nosso processo de uso da nossa razão, do próprio cultivo das nossas emoções nesse aspecto negativo. Então, no estágio do primitivismo que nós temos, né,
do tempo que nós ficamos nas faixas vibratórias inferiores, né, em que nós fixávamos a nossa consciência, em que nós efetivamente nos aprisionávamos por esses atavismos, por essas necessidades que nós criamos e que na realidade nos levavam a um cenário de dor e de sofrimento. Então, o processo de conscientização é um processo de libertação desse atavismo. Foi algo que discutimos ao longo do livro todo e que está ao longo dessas obras que nós até agora estudamos. É superar os nossos atavismos, ou seja, superar os nossos hábitos, as nossas tendências, tanto de valorativas, de valores negativos, quanto de comportamentos negativos que nós fizemos ao longo das encarnações, é o que vai garantir que nós possamos dar voos maiores, é o que vai garantir que nós possamos sair de um quadro de não saúde para um quadro de saúde emocional, mental e, portanto, físico, que vai permitir a gente superar a perturbação da nossa consciência, que gera quadros de alienação, e talvez nunca nós vimos na sociedade um cenário tão claro de pessoas com tantos problemas emocionais e mentais, fruto dessa alienação, fruto desse processo desequilibrante, e que, portanto, para nós conquistarmos a consciência, conquistarmos a saúde, fugirmos de um processo de perturbação, mas encontrarmos um processo de equilíbrio, nós precisamos ter um esforço na manutenção do nosso caráter, nós precisamos ter um esforço, portanto, nessa proposta de eleição dos valores que eu preciso ter a partir das características que eu quero ter, a partir do sentido da vida. É isso que no capítulo ela chama atenção. Se o sentido da vida não é um sentido só material, se a vida ela ultrapassa a dimensão do corpo físico e existe uma dimensão espiritual, e eu preciso então me integrar, eu preciso me ligar a essa espiritualidade maior, então eu preciso eleger valores éticos morais que me conduzam a isso. Valores que não sejam materialistas, mas valores que compreendam essa dimensão espiritual da vida. E isso significa, portanto, escolher qualidades que eu preciso desenvolver, ser mais paciente, ser mais afetuoso, ser mais caridoso, ou seja, condutas que nós vamos construindo e que vamos permitindo com elas a formação de um caráter, ou seja, o estabelecimento, obviamente, desse processo de conscientização que muda o comportamento humano. Então significa que todos os espíritos passaram por esse caminho, ainda que por experiências diferentes, né, por desafios equivalentes, cada um de nós somos uma complexidade em si, então nem todos os espíritos vivenciam as mesmas provas, expiações e missões, mas vivenciam o mesmo gênero, ou seja, experiências que são equivalentes, mas cada comportamento, cada teste, nós estamos ali verificando o nosso aprendizado e nós estamos também testando o nosso caráter. E na medida em que eu me fixo em valores de qualidade, na medida em que eu me fixo em valores éticos morais, nós conseguimos com isso construir experiências melhores e construir, portanto, um quadro de fixação nos painéis da memória de situações que vão funcionar como um realce, como um reajuste. Por isso que Joana pede que nós tentamos esquecer os insucessos. Erramos muito. As coisas que nós fizemos deram certo? Nem sempre. Nós temos um histórico que não é muito positivo, mas nós não podemos olhar para trás, nós não podemos fazer da vida um museu do passado. Na verdade, como já dito aqui antes, né, a palavra presente é muito feliz, porque presente significa ao mesmo tempo o dia de hoje, mas significa algo que nos é dado. E o dia de hoje nos é dado como presente, uma oportunidade de refazermos nossos passos, de cometermos novos erros e de buscarmos novos acertos. Então precisamos esquecer os insucessos, claro que aproveitando as experimentações, as consequências para aprendizado, né? Mas tentar buscar os resultados proveitosos, tentar olhar aquilo que nós fizemos que deram certo, tentar não nos fixar nas ocorrências inferiores que nos perturbam, que acabam ocupando com o entulho mental os nossos espaços da mente, da emoção e bloqueando o desenvolvimento da nossa consciência, que são experiências negativas, não estimulantes, né? Eu tenho que fixar em episódios da minha consciência que, mesmo que sejam pequenos ou ainda que sejam grandes, mas que foram positivos, aquilo que nós acertamos, aquilo que nós somos bons, todos nós, como criados por Deus, que é a sua bondade, não só temos as nossas sementes divinas, não temos só o nosso self, como a gente vai ver na próxima obra, que fica ali nos induzindo ao melhor de nós, mas nós temos também as nossas qualidades
que compõem a nossa individualidade e que realçam, de fato, o que nós temos de melhor. Então nós precisamos buscar esse estímulo, nós precisamos buscar esse desenvolvimento. Então, o esforço para alcançar novas metas evolutivas é o que vai desenvolver o nosso caráter moral, entendendo que a falha é processo do triunfo. Ninguém anda sem cair, ninguém anda firme sem ao menos uma vez vivenciar a queda, né? Então, usar a disciplina, a responsabilidade, a buscar valores saudáveis é o que vai definir o caráter, é o que vai definir o homem de bem, é o que vai definir aquele que entende que obstáculos são para ser vencidos e que precisam ser alcançados para desenvolver o nosso avanço. No próximo capítulo, a Joana chama atenção para a questão da responsabilidade. Como a imagem deixa claro, né? Ao longo da vida, nós temos inúmeras possibilidades de escolha. O livre-arbítrio é postulado fundamental da doutrina espírita. O reconhecimento de que nós fomos criados simples e ignorantes, nós fomos criados livres para poder desenvolver as nossas potencialidades, para podermos fazer as nossas escolhas. Então, se eu tenho liberdade de obrar, eu tenho a responsabilidade pela minha obra. Liberdade e responsabilidade são palavras que se ligam de uma forma muito clara. O problema é que nem sempre nós entendemos bem o que é responsabilidade. Nem sempre o fato de nós pensarmos e obrarmos significa que nós temos o discernimento de entender para que serve a vida, quais ações que nós precisamos ter e quais as consequências das ações que nós temos. Então, na realidade, a construção da responsabilidade é a compreensão dos deveres que eu tenho perante a mim e perante aos outros, que são deveres relativos à vida. E ela é quase que antagônica à ideia de uma libertinagem, a ideia de que eu posso fazer o que eu quiser, vivenciar a alegria, o gozo de forma ilimitada, sem me preocupar com as consequências para isso. Na verdade, a falta de responsabilidade, Joana de Anjos chama atenção, é a busca por mascarar os deveres que precisamos ter através do gozo e da ilusão, porque em algum momento a nossa liberdade conduz à responsabilidade. Em algum momento as suas escolhas vão te levar às consequências naturais do que você fez. Como diz a psicografia de Chico, né? A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória, como tudo na vida. O que eu lanço à terra é o que eu vou receber, e é aquilo que eu vou acabar vivenciando. Então, o ser humano, como é criado por Deus, ele tem uma tendência inata para praticar o bem. Só que como nós vamos vivenciando várias encarnações em faixas vibratórias inferiores, vamos nos entorpecendo, como diz Joana, carnalmente. Vamos bloqueando a nossa faculdade de desenvolver e de direcionar a nossa consciência de uma forma ampla. Então a sementeira divina está ali. Só que nós não conseguimos alcançar ela porque ficamos muito tempo plantando outro tipo de valores e colhendo outro tipo de valores, a tal ponto que já esquecemos como cultivar aqueles valores. Então, a busca pela conscientização abrange a busca por resgatar essa responsabilidade. A busca por entender que existem consequências pela nossa liberdade, que nós precisamos agir com prudência, que nós precisamos superar o imediatismo das necessidades materiais e entender que precisamos desenvolver a liberdade pensando nas consequências do que fazemos, que ela é o grau de elevação da consciência. Ela que vai nos planificar, porque ela vai fazer com que nós direcionemos as nossas condutas e as nossas ações, sabendo das consequências, né? Então, Joana vai explicar. A consciência da responsabilidade vai nos conduzir a não cultivarmos problemas, mas buscar solucioná-los. Ora, eu não vou exercer minha liberdade sem pensar no que vai acontecer com ela. Então eu não vou falar algo que vai magoar alguém, porque eu sei que vou criar uma briga, ou vou criar uma dificuldade, vou criar um sofrimento para a pessoa e para mim próprio, com o sentimento de culpa. Então, quando eu começo a conscientizar-me da responsabilidade, eu aprendo a não cultivar problema, mas solucioná-los. Então eu aprendo a calar, né? Ou aprendo o momento oportuno e as palavras oportunas e o jeito oportuno de falar, né? A não erguermos barreiras que dificultem o progresso, mas tentarmos encontrar pontes que facilitem o trânsito. A não separarmos, a unirmos. A cooperação é típica do processo evolutivo, né? A não buscarmos o êxito antes do trabalho, porque olha que interessante, só no alfabeto a palavra êxito vem antes do trabalho. Na vida real,
A gente trabalha muito para alcançar algum êxito. E assim também vai ser o nosso processo de melhoramento íntimo. Não é porque você está estudando na doutrina que você já vai melhorar. Né? É um processo contínuo, um processo de acumulação. É um processo que cada vez mais a gente aprende e tenta aplicar. Né? Então é normal a gente não conseguir tudo de uma vez. A não desistirmos da luta, porque a batalha que se perde é a batalha que não se trava. Qualquer batalha, mesmo que a gente não alcance o resultado, já mostra, já demonstra que a gente de fato conseguiu desenvolver, de fato a gente conseguiu vivenciar um processo de transformação. Olha que lindo que a Juna fala, a esperança é a luz que brilha na frente, apontando a trilha da vitória. Se eu não tiver esperança, se eu não tiver essa lanterna ali, eu não enxergo o caminho para sair da escuridão. A não falar mal do próprio, do próximo, considerando as nossas próprias deficiências, né? A gente tem que estimular as pessoas para o que tem de melhor, porque o que tem de pior, elas já sabem. Nós já sabemos o que tem de pior em nós. Que nós precisamos de alguém que faça brilhar a nossa luz. E é não nos perturbarmos antes das incompreensões, né? Porque todos nós estamos sujeitos ao julgamento dos outros, às dificuldades do trânsito material, e nós precisamos encontrar esse equilíbrio que está na imagem entre a nossa emoção e a razão, esse processo de conscientização da responsabilidade da nossa vida. Allan Kardec indaga aos espíritos na pergunta 780: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre desse, mas nem sempre segue imediatamente, dependendo da consciência de responsabilidade. Olha que interessante. Não adianta desenvolver o progresso intelectual, não adianta desenvolver a razão. Quantos homens são extremamente intelectualizados e produzem atos moralmente extremamente vexatórios? Porque, junto ao progresso intelectual, precisa haver um processo de conscientização, que aí vai conduzir ao progresso moral, que aí vai fazer com que a inteligência seja utilizada não para fins inferiores, mas ela seja utilizada para fins de esclarecimento, de iluminação, de transformação dos outros. No próximo capítulo, Consciência e Integridade, a Joana vai chamar a atenção que a criatura que busca a integridade, né, que busca um estado de equilíbrio moral, ela já adquiriu a consciência, ela já buscou o processo de amadurecimento, ela já alcançou a busca pela correta observância das leis da vida. Claro que nenhum de nós ainda encarnado aqui no planeta Terra, nessa encarnação, vamos ter conseguido alcançar o estado de integridade, um estado de equilíbrio moral pleno. Só Jesus, que foi o espírito mais perfeito que passou, conseguiu isso. Mas nós temos vislumbres de conscientização. Nós temos etapas de conquista do amadurecimento psicológico. Nós temos processos de transformação íntima. E a vida é isso, esse conjunto de processos evolutivos, onde o espírito vai de experiência em experiência, galgando e buscando esse processo de conscientização, esse processo de conquista do equilíbrio, como uma criança que cada vez que tenta levantar, ela cai às vezes, anda um pouco, às vezes cai, até ela conseguir alcançar a firmeza para poder circular, para poder andar normalmente, né? A mesma coisa vai ser cada um de nós como espírito. Nós vamos viver de experiência em experiência. Então a falha é natural, porque significa que algumas experiências nós vamos conseguir vencer e outras não. Mas na medida que nós vamos galgando essas experiências e na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos fazendo que o anjo, que o espírito que nós temos, que é esse espírito que foi criado por Deus para ser perfeito e alcançar a felicidade plena, seja desenvolvido. Ou seja, nós vamos desenvolvendo essa manifestação do psiquismo divino na nossa psique, que nós vamos chamar lá na frente de self, que é essa parte divina que existe em nós, que nós temos como alcançar ela e que ela pode nos orientar, nos auxiliar nesse processo de transformação. Então, tradicionalmente, nós passamos inúmeras encarnações vivendo na faixa do desequilíbrio. Então, nós vivemos inúmeras encarnações presos aos nossos atavismos, presos de fato a um modo de proceder, de pensar, de vivenciar e de valorar que estava ligado às necessidades do instinto, às necessidades das experiências materiais ou sensoriais, né? Então é comum que esse espírito, durante o tempo acomodado nesse estágio, ele não perceba a necessidade do crescimento. Ele vivencia experiências assim. Só que na medida em que o espírito vai se desenvolvendo, na medida em que ele vai buscando essa integridade, buscando esse estado de equilíbrio, ele vai cada vez mais tentando superar
esse modelo em que ele vivia. O problema é que, como ele é um espírito ainda em desequilíbrio, ele tenta disso ou nisso chegar buscando fugir das dores. Ele tenta transferir para o futuro as questões de sofrimento que ele deve vivenciar agora. Então, esse espírito em desequilíbrio durante muito tempo, por exemplo, quando ele tem um conflito, ele busca fugir, ao invés de vivenciar, ao invés de experimentar a dificuldade e tirar dali os aprendizados. E aí isso faz com que, ao invés dele vivenciar o sofrimento hoje reparador, porque se o conflito está ali é para ele reparar hoje e encontrar a solução e encontrar a paz, ele posterga fugindo por uma nova experiência que vai fazer um novo convite para ele. Isso tudo decorre, como falei, desse atavismo, do modo como nós estamos vivenciando faixas de desequilíbrio muito tempo. E essas faixas de desequilíbrio muito tempo vão gerando uma dificuldade na hora de proceder nessas novas escolhas que precisamos ter, como estão na imagem. Uma contínua briga entre a sombra e a luz, né? Entre o que o self pede que eu faça e aquilo que os meus atavismos trazem ainda para mim no meu inconsciente muito forte do modo que eu vivi. Como é que nós resolvemos isso? O Jonas vai falar, eu preciso me conscientizar dos objetivos da vida. E entendo que conscientizar dos objetivos da vida não é entender que existe um mundo espiritual, que quando nós morrermos nós vamos lá e que nós precisamos nos tornar melhores. A crença na espiritualidade, no sentido de não espiritismo, mas espiritualismo, é comum em todas as religiões. Uma boa parcela da população mundial acredita na vida após a morte, acredita na continuidade do espírito, seja no céu, seja no purgatório, seja dentro daqueles dogmas, da estrutura das suas religiões. Isso é consciência da vida futura. Isso é muito mais religiosidade do que espiritualidade. Nós precisamos desenvolver espiritualidade, nos conscientizarmos do objetivo da vida, entendermos para que serve a vida maior. O que eu estou vivendo nessa encarnação que vai fazer sentido para minhas próximas encarnações. Como eu estou procedendo nessa, pensando na minha vida futura. E conforme eu vou me conscientizando que a vida tem uma dimensão muito maior, eu não penso que o meu trabalho é só para ganhar emprego, ganhar salário. Eu não penso que o meu relacionamento é só para eu sentir prazer. Eu não vou pensando em valores imediatistas, mas eu vou construindo uma etapa futura mais adequada, porque eu vou entendendo como eu devo ter uma conduta mais clara. Então, esse processo de busca da integridade vai depender desse processo de disciplina, das minhas tendências negativas, das minhas aspirações superficiais, da superação desses atavismos e da minha forma de proceder, a partir do momento que eu olho para a vida e penso, a vida é maior do que isso. Se a vida é maior do que isso, eu preciso atuar de forma maior. Eu preciso atuar de uma forma muito maior do que só do materialismo. Então, a busca da integridade vai ser uma busca de treinamento, pequenos deveres, pequenas realizações, né? Desenvolver a paciência, desenvolver a busca do amor, do respeito, da caridade, entender que tudo é oportunidade, instrumento do nosso melhoramento íntimo, da nossa transformação. Os verdadeiros triunfadores, Joana vai falar, são aqueles que se agigantaram nas pequenas coisas. Jesus é Jesus porque ele era uma pessoa que abraçava as outras, ele era uma pessoa que ouvia as outras, porque ele era uma pessoa que estava com as outras. As grandes obras de Jesus não foram obras enormes, ele curava a pessoa que precisava de cura, ele conversava com a pessoa que precisava conversar, ele fazia pequenos gestos que eram gestos profundos. Então, o homem que busca a integridade vai ser o homem que vai ter essa fidelidade de buscar treinar os pequenos deveres, de buscar ser responsável, operoso, discreto, sempre construindo ações melhores, que é o que ele entende que precisa ser feito. Aqui a imagem clara de Jesus, sendo mais uma vez questionado pelos fariseus, e o modo como Jesus mostra a integridade, ele mostra o equilíbrio, ele mostra as ações corretas até nos menores dos detalhes. É por isso que Allan Kardec, com uma capacidade de discernimento absurda que ele tinha, né, ele pergunta aos espíritos quem é o homem de bem, e os espíritos apontam que esse homem que representa essa qualidade do coração, da mente, do caráter, esse símbolo, essa figura, é Jesus, porque Jesus era o exemplo máximo de consciência, de integridade, de equilíbrio pleno, que nós precisamos usar como os nossos modelos. No próximo capítulo, Joana vai trabalhar com consciência
e alienação mental. E ela vai chamando a atenção que o processo de conscientização é esse processo de vencer as etapas primárias, as experiências mais significativas, esse processo de superação desses atavismos, esse processo de conscientização, onde nós vamos cada vez mais compreendendo o sentido da vida, elegendo os valores, agindo com responsabilidade e alcançando esse patamar de integridade. É um processo de conquista, um processo que, se vocês observarem em todos os livros, inclusive nesse, é um processo de conquista para dentro e não para fora. A realidade externa é uma realidade que nós nos apropriamos mentalmente, que nós pensamos a partir dela, mas a verdadeira realidade é a realidade interna. São os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, são os nossos valores, são as ações que decorrem desse cultivo. Então, se a nossa realidade é interna, a nossa consciência é o nosso hábito interno. É ela que vai estabelecer para a gente as diretrizes de segurança. É o meu processo de conscientização que vai me permitir, a partir dos objetivos que a vida tem, dos valores que eu preciso seguir para alcançar esses objetivos, eu definir o melhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, o melhor das minhas ações. Isso vai depender de um processo de conquista do discernimento, que é um processo de lucidez que eu só vou adquirindo através do meu desenvolvimento, através das experimentações que eu vou tendo, através dos aprendizados que eu vou construindo. Então, nunca achem que esse processo de conscientização é um processo severo, é um processo de punição, é um processo de eu não vou fazer isso porque eu não devo fazer isso, senão eu vou passar por isso. Mas, ao contrário, é um processo de compreensão de que a liberdade permite que nós façamos qualquer coisa, mas que talvez não seja tão vantajoso adotar certos comportamentos, que talvez não seja tão importante nós agirmos de tais formas. Ou seja, o processo de conscientização não é um processo de severidade, de rude reparação, de punição, da construção das expiações como forma de sofrimento que Deus nos coloca, nada disso, ao contrário. É um processo de construção de experiências, de erros, de acertos, que vão garantindo a construção com a experimentação de um processo de maturação, de conquista do discernimento e, portanto, de conquista da consciência. Então, conforme eu vou fazendo esse processo de conquista da consciência, eu vou cada vez mais compreendendo melhor as leis de Deus, eu vou cada vez mais estabelecendo programas que vão permitir a mim me reparar das coisas que eu fiz, de entender que os meus erros no caminho são erros que, dentro do que eu podia fazer, era o que eu fiz, mas que eu preciso reparar eles, que eu preciso construir. Por que isso no capítulo de consciência e alienação mental? Porque, como está na imagem, né, o processo de conscientização é um processo de reparação, é um processo de superação também dos nossos erros, dos nossos equívocos, através de um processo de reajuste a partir de um novo modo de agir. Nas alienações mentais, o que está por trás da psicogênese dela é sempre a consciência de culpa. As alienações mentais envolvem um espírito culpado. Ou seja, não é um espírito que errou, porque todos nós erramos, mas o espírito que errou, que não produziu dentro de um processo de discernimento a compreensão do erro como um processo de experimentação que é comum, que precisa de reajuste, e que aí, como ele não consegue fazer isso, ele acaba se atormentando, ele acaba criando um processo de culpa, ele acaba fazendo um processo de reajuste, né, dos seus deveres, não através da ordenação mental, não através da reparação, mas através da dor, através da desordem mental. Então, uma vez que esse espírito pratica o equívoco que a justiça humana não alcança e que o seu próprio processo de conscientização pleno não resolve, a consciência ainda assim sabe o que ele fez. Por mais que ele ainda não saiba, por mais que ele ainda conscientemente queira fugir disso, né, a sua consciência chama atenção para a culpa dele e vai acabando desarticulando os mecanismos da razão, porque racionalmente ele acha que não fez nada. Racionalmente ele acha que ele fez o que era melhor para ele. Mas a consciência, que não envolve sua razão, envolve também a compreensão dos valores morais, ela entende que aquele é desequilíbrio. E ela acaba desarticulando os mecanismos da razão, ela acaba criando o processo de dor que vai permitir a recomposição desse espírito. Então, nos quadros de alienações mentais,
nas psicopatologias, como a Joana de Ângeles chama a atenção, inclusive naquelas que são geradas por obsessão, o que tem sempre por trás disso não é o outro, não é um fator físico, isso na verdade é o efeito do desajuste do espírito, que aí vai modelar no corpo físico esse desajuste, mas o que nós temos é um processo de consciência culpada, em que o mal foi praticado e não foi reajustado, e que acaba buscando o reajuste através de um processo de dor por opção daquele espírito. Então, a única forma para superar a alienação mental, mais do que o cuidar do efeito, que é o corpo, é cuidar da causa. É a busca pelo processo de conscientização do espírito, né? Razão pelo qual diz Joana que todo paciente que requer saúde não deve se excusar ao trabalho de pacificar, usando instrumentos de reajuste espiritual, como a oração, como a meditação, como o autoconhecimento, como o trabalho no bem e as ações enobrecedoras para a sua transformação. No próximo capítulo, Consciência e Mediunidade, Joana de Ângeles vai chamar a atenção que a paranormalidade é um efeito do processo de conscientização do espírito. Ou seja, a partir do momento que o espírito ele consegue observar, a partir do momento que esse espírito consegue entender os verdadeiros sentidos da vida, ele consegue abrir uma série de canais ou abrir uma série de conexões que permite ele a se ligar à realidades profundas do ser, que permite ele a não só perceber o mundo sensorial, mas através do processo de conscientização, alcançar o mundo das ideias, esse mundo espiritual, através da mediunidade. Então, a mediunidade ela é um processo, sim, de intermédio entre o mundo material e o mundo espiritual, que decorre, sim, de aptidões físicas, de compromissos morais que é feito por esse espírito quando ele, de fato, encarna, mas o que Joana de Ângeles chama a atenção é algo que Allan Kardec já trazia no Pentateuco, que a tendência é a mediunidade se generalizar, porque na medida em que o espírito consegue se conscientizar mais da vida espiritual e, portanto, utilizar as chaves para isso, né, da meditação, as chaves, obviamente, da elevação do pensamento, ele se liga cada vez com a espiritualidade superior e acaba desenvolvendo o fenômeno mediúnico. Para aqueles que já são médios propriamente ditos, por essa questão tanto biofísica, decorrente do compromisso moral que ele faz no mundo espiritual, Joana de Ângeles chama a atenção que a mediunidade ela acaba explodindo com uma relativa violência em determinados indivíduos, porque muitas das vezes elas acabam sendo uma mediunidade perturbada em razão, obviamente, ainda das perturbações que o espírito traz, como o espírito imperfeito, e que acaba permitindo que ele tenha um espectro de ligação com o mundo espiritual muito amplo e acabe captando justamente essas faixas vibratórias desequilibradas, né? É claro que esse intercâmbio mediúnico, né, ainda nessa mediunidade afetiva, ainda assim é um instrumento perfeito porque permite essa conexão com o mundo espiritual e permite o pleno entendimento dos mecanismos da vida corporal e da realidade eterna. Permite que esse médium entenda plenamente a existência do mundo espiritual e entenda ou busque entender essa realidade que ultrapassa o corpo físico, né? Então, o processo de mediunidade também é um processo de conscientização, né? Não só a mediunidade vai ser alcançado com a consciência plena, mas também o processo de mediunidade é um processo de conscientização, porque o espírito, no primeiro momento, ele sente aquelas sensações estranhas, né? Aqueles sentimentos, inquietações, ansiedades, né? Aquelas sensações que ele não sabe explicar pelas presenças físicas ou psíquicas, né? Mas com um certo desenvolvimento, né, da sua consciência, ele acaba aprendendo a se abrir ou aprendendo a captar não só essas energias desequilibradas, mas também outros tipos de energia mais sutis. E é isso que a mediunidade, é isso que a educação mediúnica, né? Essa capacidade que o espírito vai ter de conscientização do processo mediúnico e, portanto, de conscientização da realidade espiritual e, portanto, o processo de conscientização de si próprio.
Porque na medida em que ele vai se abrindo às capacidades de silêncio interior, a partir que ele vai captando essas delicadas interferências, a partir que ele vai se afirmando com essa soberania, ele vai demonstrando cada vez mais no seu plano sensorial, cada vez mais ele vai utilizando esse processo mediúnico para entender melhor a espiritualidade e entender a si próprio. Então, como eu falei aqui, né, a mediunidade ela é latente em qualquer espírito, na medida que ele se aprimora a consciência e a responsabilidade, ele vai ampliando a mediunidade, e na medida que ele amplia a mediunidade também com o processo de conscientização, com silêncio interior, com essa capacidade de saber, isso é importante para o médium, saber diferenciar as interferências. Não é porque você é médium que tudo que você recebe mediunicamente é do seu mentor. Então tem que ter muito cuidado, tem muito médium obsediado, que não percebe que está sendo obsediado, que está cedendo a padrões vibratórios, que ele não, de forma sutil, está observando. Na medida que eu consigo fazer isso, consigo direcionar bem a minha mediunidade, consigo direcionar bem esse processo mediúnico. Então, claro, que dentro de um processo evolutivo, algumas mediunidades vão ser muito mais perturbadas, né? Elas são muito mais mediunidades que representam não só como processo missionário, mas um processo expiatório mesmo, né? Ou seja, muito mais do que um processo onde eu vou testar valores e provar valores, né? Eu também vou expiar ou expurgar relações inadequadas e mal resolvidas através da mediunidade ao longo de encarnações. Mas ainda assim que ela seja dessa forma, né? A mediunidade ela pode e deve ser dignificada na medida da conscientização. Quanto mais o médium busca discernir sentimentos, discernir pensamentos, discernir valores daquilo que ele recebe, mais ele amplia as possibilidades que esse intercâmbio mediúnico tem. Então a busca no médium pelo silêncio interior, a busca pela sintonia com os valores superiores, vai iluminando ele, vai fortalecendo a consciência e vai permitindo que a mediunidade seja um campo que permita esse processo evolutivo ocorrer, que permita o crescimento do médium dentro das tarefas que ele vivencia no mundo. E aí chegamos ao capítulo de consciência e plenitude. O espírito que alcança a conscientização plena, ele busca a plenitude. Ele quer ser mais. Ele identifica os valores reais da vida. Ele identifica aquilo que ele nasceu para ver. E ele identifica o que ele precisa fazer para alcançar. Talvez o elemento que mostra isso de forma mais clara é a crucificação de Jesus. O expurgo pelo corpo, né? A busca pela sua plena, pela sua completa compreensão da vida, que mostra que a dor do corpo físico de nada tinha valor perante a sua missão, perante seu evangelho de amor e de resignação que ele testemunhava aceitando a cruz. É um pleno processo de conscientização ou é a demonstração de uma plenitude, onde ele entendia que os valores reais da vida são muito maiores do que os valores materiais da vida, em que o corpo não tinha tanta importância quanto o espírito e quanto a mensagem que ele tinha para deixar. Então a busca pela plenitude é apenas alcançada por aquele que busca a conscientização. E a consciência separa as necessidades reais das utópicas. A consciência separa o que nós queremos do que nós precisamos. E aí nós entendemos que muitas das coisas que nós queremos são utópicas, muitas das coisas que nós queremos são, de fato, dificultosas, né? Então, na busca que você conscientiza o que busca realizar, de fato, esses elementos de plenitude, o espírito acaba buscando efetivamente, né, os objetivos da vida maior. E aí isso vai permitir uma identificação plena entre os objetivos que ele tem aqui na matéria com os objetivos da vida. Isso vai permitir que ele busque o bem, que ele busque preservar a sua paz e que ele se comporte dentro da ordem e do dever de forma plena. Então, conforme esse processo de conscientização vai sendo realizado, separando as necessidades reais daquelas relações ou das reações utópicas, esse espírito está cada vez mais preparado para a plenitude. E é o nosso exemplo maior que foi Jesus, né? A conquista da consciência que propicia
o amadurecimento permite alcançar esse estado de plenitude espiritual, onde nós não passamos a temer nem a morte, porque sabemos que ela é transitória, porque nós sabemos que ela faz parte do ciclo da matéria, mas também nem recear a vida com todas as provas e dificuldades que a vida vai trazer. Porque aprende o espírito com o processo de conscientização a encontrar a paz, a encontrar a fraternidade, a encontrar, dentro desse caminho de provas e de expiações que ele vai vivenciar, a ideia de que ele não deve se perturbar pelas dificuldades que a vida apresenta e nem deve se iludir pelas paixões temporárias que o mundo oferece. O processo de conscientização, portanto, é esse processo onde o espírito vai buscar viver com intensidade, mas sem cansaço, as dificuldades da existência, aproveitando de forma plena aquilo que Joana de Ângeles lhe chama a atenção, entendendo que a recordação das coisas que ele vivencia da vida não vai lhe causar remorso ou lamentação, porque esse real aproveitamento, essa busca plena da vida não é uma busca material, é a busca de desenvolver uma plenitude espiritual, é a busca de vivenciar experiências que ele sabe que vai aperfeiçoar ele para a vida espiritual, para a realidade maior. E isso vai se alcançar através de momentos de conscientização profunda, onde esse espírito vai buscar como passo inevitável para essa integração com essa existência maior, a sua autoconquista, a sua real identificação entre ele e Deus. E essa real identificação entre ele e Deus é o que vai formar e vai demonstrar essa plenitude, é o que vai formar e demonstrar esse processo de conquista da consciência e de conquista de si próprio. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 967, ele pergunta aos espíritos em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E olha a resposta que os espíritos dão para Kardec: em conhecerem todas as coisas. Olha a plena conscientização, olha a plena integridade. E não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça do homem. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Então não experimentam as necessidades, nem o sofrimento, nem as angústias da vida material, são felizes pelo bem que fazem. Têm uma real identificação com Deus, têm uma real identificação com a vida maior, alcançar uma plenitude, alcançar através de um processo de consciência a conquista de si próprio e, portanto, a conquista da saúde integral, porque a mente está em equilíbrio, os sentimentos estão em equilíbrio e aí, portanto, eles permanecem em equilíbrio total. E assim nós encerramos esse livro, Momento de Saúde e Consciência, agradecendo a Ti, Pai, por tantos ensinamentos, por tantas oportunidades que você nos concede. Agradecemos a espiritualidade maior responsável por esse trabalho, por permitirem que tivemos acesso a esse estudo e que tivemos acesso a podermos compartilhar essas experiências de aprendizado. Agradecemos ao Espírito de Joana de Ângeles por tantas lições, por nos trazer tanta informação sobre esse mundo tão complexo que é a nossa psique, sobre essa realidade tão necessária de ser investigada, que é a compreensão do nosso amadurecimento psicológico. Agradecemos a mediunidade bendita de Divaldo Pereira Franco, que permitiu trazer as mensagens da Joana de Ângeles. Agradecemos aos nossos mentores, os nossos espíritos familiares, a todos aqueles que nos apoiam nesse processo de jornada. E através desse agradecimento a Ti, Pai, e a toda essa pleiade de bons espíritos, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam e nos acompanham, nós encerramos o livro de Momento de Saúde e Consciência, agradecendo a Ti por mais um estudo e pedindo sempre que nos apoie nesse processo de compreensão da vida, nesse processo de busca de entendimento maior da existência de Ti e, acima de tudo, de nós mesmos. Assim seja.